Bom dia! E aí, todo mundo animado para nossa próxima aula? O que essa cara tá fazendo aqui? Ana, bom dia. Gente, quando der 10 pessoas, eu vou começar, tá bom? Porque senão a gente acaba perdendo muito tempo esperando o povo entrar e a gente não faz o nosso trabalho, certo? Então vamos lá. E hoje vai ser pauleira, hein? Então vamos lá, gente. Hoje nós vamos estudar a carta do Papa, os amantes, o carro, a justiça, o eremita, a roda, a força e o pendurado. Nesta ordem. Bruno, mas o meu tarô, a justiça vem antes da. A justiça vem depois da roda. Tá, isso aí é uma longa história, é papo para uma outra conversa, e se a gente for entrar nesse assunto aqui hoje, nós não vamos fazer aula, nós vamos ficar só nesse assunto, tá? Então, vamos fazer de forma prática a coisa, tá? Na última aula, a gente estudou a energia do louco, sendo moldada ou manifestada pela criação ativa, pela criação passiva, o princípio do gênero, vislumbrando tanto o aspecto expansivo do princípio do gênero, quanto o aspecto restritivo do princípio do gênero na figura do Papa, certo? Então, vamos lá. Do Papa não, do Imperador, desculpa. Então, vamos à carta do Papa. Gente, a carta do Papa, ele é o quê? Ele é um líder religioso, né? Então, a gente tem aqui, ó, ele bonitinho no centro da carta, tá? E ele tá aqui com um básculo, que é uma cruz, e também tem uma mãozinha erguida aqui, né? Então, vamos entender o que é essa carta. Qual que é a vibração energética dessa carta? A vibração energética da carta do Papa é uma vibração muito voltada para o sistema de crenças. Então, se você quer resumir o Papa, você fala assim, sistema. Ponto. Por que sistema? Porque aqui no Imperador, eu não criei alguns processos e controles para aquilo que eu estava gerando na Imperatriz? Então, agora no Papa, eu vou criar um sistema. E o que é esse sistema? É assim, ó. Vamos lá. Lá atrás, alguém falou assim: ai, gente, por que nós não vivenciamos uma relação monogâmica? Para com esse negócio de cada um por si, ninguém por ninguém. Vamos estabelecer um conceito monogâmico aqui, ó. Ah, mas se a gente estabelecer um conceito monogâmico, a gente vai ter que identificar quem é mulher de quem é marido de quem. Como que a gente vai fazer isso? Vamos fazer o seguinte: a gente faz uma reunião, convoca todo mundo, e aí, nessa reunião, a gente estabelece as regras e avisa todo mundo. Quem é aqui da aldeia, o marido de quem e a mulher de quem. Beleza. Isso vai sendo realizado por muitos anos, durante muito tempo até que estabelece o casamento. Então, criou-se um sistema. Aí, fazem uma festa, colocam um significado religioso, um significado cultural, e aí isso é um sistema. Então, o Papa, ele fala muito de crenças. Por quê? Porque para você criar um sistema, você precisa das crenças, certo? Então, observe a característica importante dessa carta aqui, né? A gente vê um homem com roupas sacerdotais sentado num trono. Significa que ele tem poder sobre uma classe de pessoas ou um grupo de pessoas. Ele tem um básculo na mão direita que mostra que ele é o representante da espiritualidade, e na mão esquerda ele ergue ela aplicando uma bênção. Observe o seguinte: ele também utiliza uma coroa, e essa coroa, ela é sinônimo de que ele tem conexão com o espiritual. Vê que ele está sentadinho, mas ele não tem livro, ele não tem a Torá no seu colo, o que significa que ele detém o conhecimento, sim, porque ele está numa posição de status, mas ele utiliza esse conhecimento da forma como ele quer, e não da forma como o conhecimento está descrito. Então, o Papa, ele pode manipular esse conhecimento para quê? Para se manter no poder, para manter as regras. Aqui a gente tem dois fiéis
E esses duas fiéis em posição submissa mostram que o Papa ele ensina eles. Então o Papa também pode ser uma representação de aprendizado. Então vamos lá, gente. Eu vou dar um exemplo aqui com relação a essa questão do aprendizado. Quando você vai para a escola e você aprende um cálculo, por exemplo, matemático, uma raiz quadrada, utiliza-se uma fórmula. Essa fórmula nada mais é do que um sistema que alguém montou e estruturou para você poder utilizar nesse cálculo. Então observa que o Papa ele tem esse viés de sistema até mesmo no ensino, até mesmo na forma de mostrar isso. Quando você olha para os seus neófitos, para os seus dois aprendizes, você vê que um tem na roupa lírios brancos e outro tem na roupa rosas vermelhas. E o que aqui isso significa? Isso aqui mostra que a fé, né, que a gente põe nesses sistemas de crenças, elas podem ser genuínas, realmente eu estou crendo porque eu quero crer, ou apaixonadas e fanáticas. Então eu creio porque eu sou apaixonado por aquilo e aí acabo caindo no fanatismo. Aqui a gente vê as chaves, né? E essas chaves, elas representam aquela passagem em que Jesus fala para Pedro, que ele seria o primeiro papa e que a ele daria as chaves, né, da igreja. Bom, vê-se que ele está dentro de um templo, então ele fica isolado aí nesse processo, dentro de um conceito religioso. Pessoal, vou aproveitar que eu vou trocar de carta, e aí eu quero pedir para vocês, mandem coraçãozinho, compartilhe a live, convida as pessoas para virem assistir a aula, tá bom? Para a gente poder ter aí um maior número de pessoas aqui nesta brincadeira chamada tarô. Gente, eu peguei o outro tarô, não sei onde eu enfiei. Tá aqui. Então, enquanto vocês vão compartilhando aí, convidando o povo, eu vou dar um recadinho também, né? Recadinho é o seguinte. Eu tinha decidido que a live ela não ficaria gravada, tá? Mas aí, por conta de muitas pessoas pedirem, a gente acabou abrindo uma exceção. E foi positivo isso. Eu achei interessante essa mudança. Foi legal. Tá bom? Então as lives vão ficar gravadas. Só que isso não impede que você venha assistir ao vivo, porque ao vivo você pode deixar a sua perguntinha aqui no cardzinho das perguntas e ela vai ser respondida, tá? Ó, a carta do tarô de Marsella, o Papa chama-se o Hierofante chama-se Papa, né? Então a gente tem aqui essa representação no tarô de Marsella. O Papa, ele é uma figura muito interessante. Por quê? Porque ele é um líder religioso, mas ele também é um líder político, né? Então o Papa é o presidente, ou ele é o rei, o governante do Vaticano. Então ali na figura do Papa se unem dois sistemas, o sistema político e o sistema de crenças. Tá? Durante muitos anos, mas muitos anos, a gente foi governado por líderes religiosos também. Então a gente tem lá, por exemplo, os faraós, a gente tem o imperador chinês, japonês, que eram consideradas divindades. No caso do papado, ele é o líder máximo religioso. E se vocês pegarem filmes da Idade Média, vocês vão ver que tem sempre alguém que coroa o rei. Então, quem que coroa o rei ou o imperador? Quem que põe a coroa nessa figura aqui? É o sacerdote, né? Então, os sistemas políticos e religiosos, eles sempre tinham a figura do sacerdote. E o sacerdote sempre era alguém que tinha um poder sobre o líder religioso. Isso tanto é fato que se você pegar para estudar a história de Akhenaton, o faraó que mudou todo o sistema de crenças do Egito, ele vira o Egito de ponta cabeça. O Egito passa de politeísta para monoteísta. Ele compra uma briga com os sacerdotes. E dado isso, ele é assassinado. Por quem? Pelos sacerdotes. Então, é muito interessante a gente fazer esse paralelo. Por quê? Porque o imperador ele é rígido, né?
Mas o sacerdote, ele é mais manipulador, que ele manipula através do conhecimento, ele te coloca numa situação de sistema, né, para que você possa depois não ter como sair. Então, vou dar um exemplo aqui de sistema de crenças, né? Antigamente, no Brasil colônia, você tinha uma visão muito clara a respeito da escravidão, né? Então, assim, você tinha os escravos e tinha o senhorio lá, que era o dono dos escravos. E esse cara, que era o dono dos escravos, ele não queria que os escravos bebessem leite. Eles não queriam, porque leite era mais consumo da população mais nobre ali naquela época, né? Então, o que eles faziam? Eles verificaram que os escravos comiam muita manga. Então, eles criaram um método de controle. Olha, não quero que os escravos comam manga, então eu vou criar uma restrição. E aí eles colocam o quê? Eles colocam o seguinte pensamento: quem come manga e toma leite vai morrer. E isso vai se disseminando entre as pessoas, isso vai criando todo um contexto e uma questão eu não lembro o nome que eu queria falar, mas vai criando um mecanismo, um sistema de crenças que até hoje eu tenho certeza que alguém de vocês já ouviu essa falácia de que beber leite e comer manga não pode porque morre. Quem nunca ouviu isso aí, né? Então, isso aí é uma forma da manifestação do Papa, dentro desse conceito da energia, da vibração energética do Papa. É você estabelecer uma história, ou você criar um sistema de crenças para sustentar aquele tipo de coisa. Vamos dar um exemplo de sistema de crenças? A nossa justiça. A nossa justiça é um sistema de crenças. Então, o Papa pode representar aí uma organização muito grande. Outro exemplo de sistema de crenças é o casamento. O Papa pode representar casamento. Não simplesmente o casamento, mas, por exemplo, numa pergunta em que sai, vou ficar com fulano ou vou namorar com fulano, o Papa ele representa que vai namorar, noivar, casar, ter filhos, constituir família. Então ele tem toda essa questão da tradição muito forte, né? O Papa, ele fala de religiosidade também, mas a religiosidade nesse sentido, no sentido de você ter algo para te direcionar dentro de um sistema de crenças, tá? O Papa pode significar também magia, então ele pode significar várias coisas, tá? Ó, para quem viu ontem a minha camiseta do sol, hoje eu estou de roda da fortuna, tá? Porque eu preciso de alguns movimentos aí. Gente, vocês estão entendendo o conceito? Vamos para a próxima carta? Próxima carta são os enamorados, são os amantes. E essa carta ela é engraçada, por quê? Porque o Waite, ele muda totalmente a simbologia clássica. E aí a gente tem que ficar explicando as duas simbologias. Pô, Waite, difícil lidar assim. Então, a carta dos amantes, ela tem, na simbologia clássica, um cupido que esconde o sol. Uma mulher mais velha, aliás, uma mulher mais jovem que toca o coração do homem. E uma mulher mais velha que lhe toca os ombros. O homem toca o seu plexo solar e o ventre da mulher. E o que representa essa cena? Essa cena representa livre-arbítrio. Aí, Bruno, mas da onde que você tirou que essa cena representa livre-arbítrio? Vamos analisar? Na Idade Média era muito comum as pessoas não viverem muito. Então, assim, uma pessoa de 40 anos, mais ou menos como essa mulher aqui, já era considerada idosa. Então, se você tem mais de 40 anos, agradece, porque você é uma idosa que está conservada, tá? Então, essa mulher aqui, ó, ela representa a mãe desse moço, que devia ter os seus 15, 16, no máximo, estourando 16 anos. E esse rapaz, ele tinha uma missão na sociedade, porque ele foi construído em cima de um sistema de crenças. E qual que era a missão dele? A missão dele era procriar e trazer herdeiros para essa família. Bom,
Uma vez que ele precisa procriar e ele tem uma mãe que é a sua tutora, né? Pois agora ele já não é mais criança, ele é adulto. Ele tem que fazer o quê? Ela tá ali falando, filho, você tem a sua responsabilidade com a sociedade, mas não esquece da sua mãe. A mão no ombro é um pedido de responsabilização. E o rapaz que olha para ela é instigado ou é assediado por uma moça mais jovem que lhe toca o coração, pedindo o seu amor. E ele, inconscientemente, toca ali o plexo solar, que é o poder de realização. E aí, isso aqui, ó, é dúvida. Quando a gente está em dúvida, a gente não tem aquelas pontadas no estômago, a gente não sente aquela pegada assim, ó, né? Então, o que eu faço? Eu cuido da minha mãe idosa, de 40 anos, ou eu caso com a minha ninfetinha aqui de 13 para procriar. Por isso que ele toca o ventre dela, tá? Então, basicamente é essa a dúvida. Porém, tem o Cupido. E o Cupido, ele tá fazendo o quê? Ele tá apontando a sua flecha pro rapaz, tendencionando ele a se apaixonar pela moça. Quando a gente observa a figura do Cupido, ele está tampando o sol. E o sol é o quê? Clareza. Então, tem uma confusão mental aqui nessa cena. Então, eu sei que tá brilhando, gente. Mas eu preciso mostrar a carta mais perto, senão vocês não vão ver. Então, observe o seguinte. Quando alguém interpreta essa carta como triângulo amoroso, eu tenho vontade de pegar a cabeça da pessoa e chacoalhar assim para ver se sai alguma coisa pelos ouvidos. Por quê? Porque não estudou simbologia. Então, assim, o triângulo amoroso aqui, na verdade, não existe. É livre-arbítrio. Ah, Bruno, mas essa carta, eu tirei ela e ela representava triângulo amoroso e era verdade, a pessoa estava num triângulo amoroso mesmo. Ok. Por quê? Porque a pessoa estava indecisa em ficar com um ou com o outro. Vocês entenderam? Ah, pessoal, quem ficar até o final tem uma novidade para vocês, tá? Vocês pediram um grupo de WhatsApp, não pediram? Pois é, a novidade é essa. Aguarda até o final. Então vamos lá. Olha só. Essa aqui é a simbologia do Tarot de Waite. Nessa simbologia a gente vê o quê? O mesmo anjinho lá do Cupido fazendo o quê? Encobrindo o céu. O sol, né? Ok? A gente vê duas figuras, uma feminina e uma masculina. E aqui, ambos estão nus, o que mostra fragilidade. Eles estão frágeis, vulneráveis. Aqui a gente vê a representação da árvore da vida, da árvore do conhecimento do bem e do mal, e a serpente nessa árvore, né? Isso aqui está do lado, esse lado aqui é o lado direito, né? De vocês, é isso? Lado esquerdo de vocês, lado esquerdo. E a mulher aqui do lado esquerdo representa o quê? O sagrado feminino, a energia, a parte negativa da energia, representa o princípio feminino, representa a parte negativa do yin e yang. E aqui do lado, a parte restritiva. E aqui do lado a gente tem o quê? A gente tem o rapaz, que está do lado direito, mostrando que ele é o princípio masculino, que ele é o princípio de expansão, certo? E aqui a gente tem a árvore da vida com seus 12 frutos, um para cada ano, conforme está descrito lá na Bíblia. Pessoal, não mandem perguntas no comentário. Coloca aqui no card, porque eu não vou olhar as perguntas do comentário, porque o Instagram fez uma atualização e eu não estou conseguindo ler comentário. Tá muito ruim para ler comentário. Olha só, gente. Aqui, ligando a cabeça de um com o outro, a gente tem o quê? A gente tem as nuvens, o que denota uma confusão mental. Ao fundo, nós temos a montanha, que é a representação da divindade, tá? Porque Deus morava nas montanhas, não é isso? O que isso aqui mostra? Isso aqui mostra o momento anterior a Eva comer o fruto. Então significa o quê? Que eles estão vias de exercer o livre-arbítrio. Livre-arbítrio, livre-arbítrio. Observa que a simbologia mudou, mas o significado da carta mantém-se o mesmo. Ok? Então, a carta dos amantes, ela representa livre-arbítrio. Bruno, mas eu já ouvi falar que a carta dos amantes significa amor. É livre-arbítrio.
Mas de tanto usar como amor, se tornou amor também. Porque a gente acaba fazendo um sincretismo e criando uma egrégora própria. Se a gente for analisar que Eva dá a maçã para Adão e ele come por amor a Eva, e não por curiosidade, por confiar nela, pode significar amor sim, tá? Para quem quiser saber, o anjo que está aqui na figura, dizem que é o anjo Rafael, tá? Eu não tenho certeza porque eu nunca li em lugar nenhum que é o anjo Rafael. Li outras pessoas falando sobre isso. Bom, uma vez que a gente faz as nossas escolhas, que a gente toma as nossas decisões, que a gente exerce o nosso livre-arbítrio, a gente precisa avançar. E aí a gente tem a carta do carro, tá? Essa aqui é a simbologia do padrão Marselês, tá? E na carta do carro, a gente tem algumas figuras interessantes aqui. A gente tem um homem em pé. Homem em pé significa o quê? Atividade, princípio ativo. E ele está com uma coroa de 8 pontas, o que mostra que ele é abençoado pela espiritualidade. No seu peito, a gente vê um quadrado. Opa, cadê? Não dá para ver? A gente vê um quadrado no seu peito, e isso mostra que ele tem os 4 elementos, que ele é uma visão estável, tá? Aqui a gente tem 2 meia-luas, ó. Uma sorrindo e uma chorando, o que mostra que essas ombreiras aqui em formatos de lua mostra que a jornada do herói nem sempre ela é só de alegrias, ela pode ter também tristezas e desafios. Observa que o carro está se afastando de um povoado, o que mostra que para avançar a gente precisa deixar o passado, abandonar aquele lugar de conforto, abandonar as nossas ideias. Ele está passando sobre um rio, dá para ver aqui que tem um rio atrás? E isso mostra que ele está enfrentando as suas emoções e andando através das suas emoções, né, com o controle das suas emoções. Observa que eu tenho 2 esfinges, uma branca e uma preta. Isso aqui é o princípio do gênero de novo, representado aqui, ó. Princípio feminino e o princípio masculino. No tarô de Marseille, a gente tem 2 cavalos, um de cada cor, e os cavalos, apesar deles estarem indo em direções opostas, eles olham para a mesma direção, mostrando que independente da direção que você caminhar, o foco tem que ser o mesmo. Aqui, geralmente, nesse miolinho, colocava-se o brasão da família que encomendou esse tarô, tá? O fato dele ter um cetro mostra que ele tem poder, tá? É uma figura de poder, e aqui a gente vê uma característica muito importante. Ele não tem rédeas, tanto no padrão clássico, moderno, quanto no padrão clássico tradicional. E como é que ele guia essa carruagem? Ele guia essa carruagem através daquilo que ele aprendeu com o Papa, daquilo que ele ganhou de conhecimento. Então ele tem força mental para isso, tá? Só que carros que não têm rédea podem facilmente se desgovernar. Então, uma distração na jornada, no avançar, pode ser um desastre total. Então, essa aqui é a carta do carro, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu acho que eu falei tudo. Boa. Então, vamos seguindo, gente. Depois do carro, depois que a gente avança, a gente precisa o quê? A gente precisa receber a nossa bonificação pelo esse avanço, né? Então, aquilo que você plantou, aquilo que você regou, aquilo que você fez na carta do carro, vai ser pago aqui na carta da justiça. Ó, esse é o padrão Waite, esse é o padrão Marselês. Tá? E aqui na carta da justiça a gente tem algumas informações, né? Ao fundo a gente tem um véu também, ó. Tá? E esse véu mostra que a justiça também pode ser uma coisa não tão agradável, porque aqui a gente está falando do mundo dual, né? Então a justiça também pode ter os seus segredos, tá? Então podem ficar coisas ocultas, sim, da justiça. Aqui a gente tem uma coroa que mostra que é abençoado pela espiritualidade. A justiça aqui no tarô de Waite, ela não é vendada, no tarô padrão Marselês também não, o que indica que ela vê tudo. Ela vê tudo, tudo ela vê, tá? Suas vestes pesadas mostram austeridade, e a espada levantada em punho mostra racionalidade perfeita. Ou seja, mesmo que ela esconda algo, ela esconda com uma razão.
tá? E a justiça nem sempre é 100% justa. Pode ser que ela não quis beneficiar alguém porque ela está vendo um cenário mais completo. A balança tem 2 pratos e está vazia, o que mostra que qualquer coisa que caia num dos pratos pode gerar um desequilíbrio, pode gerar uma tendência para a justiça. Ok? Então, essa é a carta da justiça. A justiça representa esse movimento. É aquele axioma lá da lei hermética, né? Que toda causa tem um efeito. Então, aqui na carta da justiça, a gente vai ver quais foram os efeitos que foram gerados na causa da carta do carro. Ok? Próximo. Aqui a gente está falando de vibração energética, não de vibração arquetípica, tá? Vamos lá, deixa eu ver aqui que horas são, gente, porque eu preciso controlar o tempo. Senão eu vou, daqui a pouco, da meio-dia eu tô aqui falando. Beleza. Carta do ermitão, a próxima carta. Depois da justiça, a gente vai fazer o quê? A gente vai trabalhar o nosso autoconhecimento. Por quê? Porque aqui a gente não finalizou um ciclo e a gente não recebeu os louros ou os bônus. Então agora a gente tem que refletir sobre isso. E aí vem a figura do eremita, que é uma pessoa mais idosa, ou seja, experiente, ele já passou pelo carro. Ele apoia-se numa vara, tá? Que mostra que o caminho é tortuoso, que o caminho é difícil. Então o caminho do autoconhecimento é difícil. Ele tem uma lanterna com uma estrela dentro. Lembra que clareza está representada pelo sol? Então, o Sol não é uma estrela? Então, aqui dentro a estrela está aprisionada. O que mostra que ele tem conhecimento, mas restrito. É um conhecimento artificializado, algo que ele aprendeu. E ele está no alto de uma montanha e tem a figura do ermitão. O que é o ermitão? É uma pessoa que se isola da sociedade, tá? E vai para um lugar afastado a fim de evoluir espiritualmente. Então ele abdica do convívio social para receber elucidação. Então essa carta é uma carta de aprendizado, é uma carta muito interessante. E aqui a gente vê um mito muito famoso, o mito nórdico, o mito de Odin, que ele fica pendurado 9 dias numa árvore para receber a iluminação espiritual. Então mostra que é necessário sacrifícios para que você tenha o conhecimento, para que você se eleve, para que você torne-se uma nova pessoa, para que você suba um degrau no teu processo evolutivo. Essa carta aqui, ela é muito legal porque a representação do número 9 também fala de evolução. Então a gente tem 9, o 9 é um número que fala de evolução em várias culturas, e no mito de Odin fala do 9. Então, quando Odin se pendura na Yggdrasil para receber iluminação, ele está se tornando um eremita. Um outro fator importante aqui é a representação dessa carta no filme Senhor dos Anéis. Gandalf é o eremita, porque quando ele vai para a prisão, né, depois dele ir lá conversar com Sauron, ele vai conversar com Sauron, ele está na carta do carro. Quando ele conversa com Sauron, ele descobre que Sauron é um cara fake, é um vilão. Ele entra na justiça e ele fica preso naquela torre. E a torre que é aposta para ele, através da justiça que ele recebeu, porque ele não tinha nada que xeretar lá o Sauron, né? Ele torna-se o ermitão porque ele recebe essa punição. E aí ele tem que evoluir. E quando ele sai da torre, ele sai do mago cinza para o mago branco. Então há um processo de evolução aí. Depois da carta do ermitão vem o 10, que é a roda da fortuna. E a roda da fortuna, ela fala de movimentos compensatórios do universo. Ou seja, tudo no universo é cíclico, tá? Observa que ela está espelhada, né? Então, assim, a roda da fortuna que está girando aqui, tá? Ela, na verdade, gira ao inverso. É assim que ela gira, né? Mas aqui no desenho ela está girando para cá, ó. Vocês estão observando que o movimento de giro é assim? Por que é anti-horário? Tem tem uma razão aí que quem vai se aprofundar no estudo do tarô vai aprender. Então, o que significa essa carta aqui? Ela significa movimentos compensatórios do universo. Aqui é o ser humano, na sua melhor forma, na sua melhor aparência, que é a esfinge. Resolveu todos os enigmas, né? Decifra-me ou te devoro. E aqui tem a roda do destino.
a deusa da fortuna, por isso que é roda da fortuna. E aqui a gente tem uma representação da mitologia romana falando que a deusa da fortuna ela abençoa uns de acordo com aquilo que eles precisam aprender na sua vida. Então a roda da fortuna são movimentos de altos e baixos, são movimentos inconstantes, esse é a figura do padrão Marcellese. São movimentos inconstantes, altos e baixos, que têm um significado de mostrar para você que você tem que aprender. Com cada movimentação do teu destino, você vai aprendendo, você vai recebendo isso. Então, quando a roda aparece, significa uma finalização que pode trazer uma bonificação, um benefício, ou pode trazer um desafio. Tá? O que é importante na roda? Ela é uma carta de transição e ela significa finais de ciclo ou começos de ciclo. Sempre o quê? Não depende do consulente, depende do universo. Então a roda é uma carta muito difícil de interpretar, porque ela mostra inconstâncias, ela mostra movimentos cíclicos, porém não depende do consulente quando postem alguma pergunta. Depois da roda veio o quê? A força. Só um detalhe antes da força. O estado eremítico, ele é uma preparação para você aprender a lidar com essas inconstâncias do universo, para você aprender a lidar com a roda. Próxima carta, a força. E a força, a gente vê ela o quê? É uma mulher. Essa mulher é uma mulher muito jovem, tá? Ela está o quê? Com roupas simples, domando um leão. O leão, ele representa o fogo alquímico, ou seja, a nossa essência, as nossas vontades. Aqui a gente vê no leão a representação clara do naipe de paus, dos arcanos menores. E essa mulher, ela tem o quê? Uma lama-escada na cabeça. Aquela mesma lama-escada que nos é apresentada na carta do mago. Tá vendo? E o que isso representa? Isso mostra inteligência. Mas não é aquela inteligência de fazer cálculo de 2 mais 2, de 4 mais 4, de raiz quadrada. Não, essa inteligência aqui é a inteligência de saber lidar com este leão. Então aqui vocês observam que o leão é um animal muito temerário, né? Um animal que a gente tem medo, que é perigoso. E a carta da força, ela mostra como que a gente lida com esse nosso animal temerário, como a gente lida com os nossos instintos. E essa carta aqui, ela fala que a mulher, ela cuida do leão. Ela não doma o leão, ela não prende o leão, ela cuida dele, de tal maneira que ele torna-se confiante a ela. E a confiança que ele tem nela é o que vai determinar a qualidade desse relacionamento entre a mulher e o leão. Quando a gente tem os nossos impulsos, os nossos instintos, os nossos vícios, aqueles nossos instintos mais animalescos, nossa mente fica o tempo todo tentando aprisioná-los, tentando restringi-los. E isso faz com que eles fiquem mais irados, com que eles fiquem mais represados. E tudo que a gente represa demais, quando sai que nem um furacão. Então, aqui a gente tem uma mensagem muito importante de que não basta a gente ter domínio ou aprisionar os nossos instintos, a gente precisa conhecê-los. E através do conhecimento que a gente tem deles, é que a nossa mente vai conseguir ser amiga deles. Então, é assim que a gente faz para poder passar por esses momentos, tá? No padrão Marcellese, a gente vê a mesma mulher, só que agora ela está abrindo a boca do leão, né? E o leão tá com uma situação ali bem tranquila, tá? Eu acho a representação do Eite mais tranquila, nesse sentido, mais clara, porque a da carta da força ali remete ao mito também, que algumas pessoas correlacionam, de Sansão, que ele abre a boca do leão e rasga, mas Sansão era homem, não era mulher, então tem toda uma correlação aí meio que equivocada nesse sentido. Carta da força é número 11, então ela é uma carta lunar, é uma carta restritiva, tá? Deixa eu pensar aqui numa história. Tem uma história que é bem legal, que a Regina Casé conta naquele seriado do Fábio Porchat, onde ele fala das histórias, lá o povo vai contar a história, e ela conta que ela foi fazer uma missão na África, que ela ia filmar o maior, acho que é jatobá, a maior árvore do mundo.
E aí ela vai, e aí o pessoal vai com ela e tal, e vai a equipe de filmagem, tudo, vai um guia, e aí esse guia fala pra ela, olha, a gente precisa tomar cuidado, ficar atento aqui, por conta dos leões, né? Porque a gente tá no meio da savana, é complicado, barari baroró. Bom, aí ela desce do carro, e aí ela fica lá com o microfone, né? E aí ela tá lá com o microfone e ela tá super afoita, super atenta, morrendo de medo do leão. E ela tá com tanto medo dos leões que ela não destrava. E aí o câmera dela, na intenção de fazer um bom trabalho ali, uma matéria boa, começa a relaxar ela, começa a bater papo e não sei o quê, e ela vai se distraindo, e aí ela vai chegando mais perto da árvore, se afastando mais do carro, e eles vão lá e tal, daqui a pouco vem a filha dela, que tem, acho que na época devia ser adolescente ou criança, e fala, mamãe, quero ir no banheiro, aí ela fala pra filha, vai ali atrás daquela moitinha. Então assim, olha só o perigo de a gente esquecer o leão. Ela esqueceu o leão. Ela ficou tão natural naquele ambiente, ficou tão tranquila naquele ambiente, que ela esqueceu o leão. E aí ela correu o risco de vida. No entanto, que ela conta que depois, quando eles foram jantar com o cara lá, que era como se fosse o presidente do país, ele deu uma bela salafada nela, uma bela bronca nela. Vale a pena assistir essa história, porque é uma forma descontraída de você entender e perceber como é importante a gente não esquecer o leão. A gente precisa estar atento ao leão. O leão é nossa parte. Faz parte de nós, tá? E quando a gente esquece o leão, a gente pode cair num pendurado. E o que é o pendurado? Ah, só um detalhe. O fato da mulher estar virada para a esquerda, tá? Ela tá olhando, ela tá vindo da esquerda, no caso aqui tá espelhado, ela tá vindo da esquerda. Aqui no tarot de Waite ela tá vindo da direita, mas é espelhado. Então vocês estão vendo na imagem espelhado, né, gente? Eu tô aqui apanhando para explicar. Ela vem da esquerda. O fato dela vir da esquerda mostra que ela tem experiência para lidar com os leões conhecidos. Ou seja, aqueles instintos que ela conhece. Os que ela não conhece, ela não tem condições de lidar. Então a carta da força é uma carta muito voltada ao autoconhecimento. Tá? E aí a gente cai no pendurado. O pendurado é muito engraçado, porque lembra que eu falei do mito de Odin aqui, ó? Então, como ele tá de ponta cabeça, rapidamente já cria-se uma história de que é o mito de Odin. E não é fato. A carta pendurado, ou The Hanged Man, ela vem do termo le pendu, que é um termo usado na França para indicar quem estava condenado à morte. Então os le pendus, eles estão pendurados, aguardando a sentença de morte, tá? E eles estão pendurados pela perna. Aqui no tarot de Waite é a perna direita, você já sabe que aqui está espelhado, então é a perna esquerda. A perna esquerda que mostra o quê? Que mostra que ele está pendurado pelas ações, pelos caminhos que ele passou, tá? Aqui, ó, é uma cruz de tal. Tá vendo, ó? Isso aqui representa o quê? Representa que ele experimentou e escolheu estar assim. Então, quando a gente se coloca numa situação de pendurado, é porque nós escolhemos. Tem alguns tarôs do padrão clássico que até caem moedas do bolso, demonstrando que esse é um pendurado, ou seja, ele é um ladrão, tá? Esse é o padrão marcelês, ó. Vou até deixar ele aqui, ó. Observa que a perna está invertida, né? Então vamos lá, gente. Aqui a gente vê uma pessoa que forma um 4 com a sua perna. Esse 4 representa que ele está mais material na parte superior do que mais espiritual na parte inferior, que mostra um triângulo, ó, tá vendo? Quando a gente olha a face dele, mostra que ele está tranquilo e atrás dele tem uma luz, né? Que no tarot de Waite é o sol. Porém, aqui no Marcelês a gente não tem, ó, essa luz, tá? Isso aqui é uma auréola fake. Por quê? Porque entende-se que ele tem iluminação, mas na verdade não. Na verdade ele está confortável porque ele acha que ele está iluminado. Então ele vive numa utopia. E aqui, ó, a gente tem as mãos para trás, porém numa postura que dá a entender que ele não está preso, que ele pode se soltar, tá? Observa o seguinte nessa representação simbólica. A pessoa foi condenada à morte, está suspensa e ela não tem poder de movimentação, ela está inativa, ela está na nulidade. Isso aqui pode representar também uma
Como é que a gente fala? Pode representar uma depressão, por exemplo, tá? Então vamos ver um exemplo prático de um pendurado? Sabe aquela esposa que apanha do marido todo dia, mas não tem coragem de se separar dele, porque ela entende que ela é mulher e que o marido lhe provém? Então, isso é viver um pendurado. Sabe aquela pessoa que é gay, vive no armário, faz tudo escondido e sofre com medo de alguém descobrir que ele é gay? Então, isso é viver um pendurado. Porém, o pendurado, ele não se sustenta por muito tempo. Ele é uma carta lenta, mas ele não se sustenta por muito tempo. Por quê? Porque todo pendurado, todo mundo que está no corredor da morte, um dia vai morrer. E a carta seguinte ao pendurado é justamente a carta número 13, que é a carta da morte. Deixa eu achar ela aqui. Tá vendo? 12, 13, né? Então sempre sempre depois de um pendurado vem a morte. Beleza? Pessoal, agora vamos às nossas dúvidas. Pessoal, mandem suas dúvidas aí, tá? Ó, a pergunta da Mary. Namorados pode significar traição? Escolher trair numa tiragem amorosa? Pode significar se ela vier acompanhado com alguma outra carta que indique isso, tá, Mary? Mas, se a gente for analisar essa visão da carta dos amantes, né, da carta dos enamorados, existe uma dúvida muito cruel. Então, assim, se o cara estiver traindo, mas ele sabe que ele está traindo e tudo bem para ele, isso não o desgasta, ok, não vai sair essa carta. Muito difícil sair essa carta. Agora, se ele está se desgastando porque ele tem que escolher entre a mulher e a amante, aí sai essa carta, tá? Vamos para a próxima pergunta aqui, ó. Ana, o Papa olha para frente e o Imperador olha para o lado. Tem alguma simbologia aqui também? Depende, Ana. Vamos ver como é que tá no padrão Marselês? Ó, no padrão Marselês o Papa tá olhando para o lado e o Imperador, cadê o Imperador? Tá olhando para frente. No 8 ele olha para frente. E cadê no Marselês? Cadê o Marselês? Cadê o Imperador no Marselês? Gente, eu tô perdido. Cadê meu baralho? Tá aqui. Deixa eu pegar o Imperador lá no Marselês pra você ver. No Marselês ele olha pro lado, né? Aqui, ó. No Marselês ele olha pro lado. Tá vendo que o Eight ele tira esse simbolismo? Geralmente, no padrão Marselês, a gente tem algumas menções aí de algumas pessoas que fizeram algumas observações, tá? Como eu trabalho mais com a visão meio que mesclada, meio que sincrética, trazendo a simbologia do passado para o presente, eu não utilizo isso. Mas dizem que quando a carta está olhando para a direita, é que ela está olhando para o futuro. Quando ela está olhando para o passado, ela olha para trás, tá? Aqui no caso do Imperador, na figura aqui, ele está olhando para trás, ele está olhando para a esquerda, tá? Mas, e aqui o Papa, ele estaria olhando para o futuro, ele estaria olhando para frente, né? Porque ele está olhando para a direita. Mas isso eu não uso esse tipo de analogia, porque em alguns casos ela não se aplica, e quando eu não consigo aplicar essa regra a todos os casos, eu simplesmente abandono a regra, tá? Eu sou muito pragmático nesse sentido. O que mais, gente? Vamos ver se tem mais dúvidas. Pessoal que mandou dúvidas no chat, põe na pergunta lá na cartinha pra gente poder olhar. Ah, o Andrade tá falando que a história da Regina é ótima. Realmente, é ótima mesmo. Ó, Letícia, idade e saem enamorados. Não sei, Letícia. Você tá perguntando se a gente quer saber a idade da pessoa e saiu enamorados? Não sei qual é o método que você tá usando. Não sei qual é a pergunta que você fez. Não tenho relação com um contexto, então eu não consigo dizer qual é a idade. Tá bom? Tarô, se tem uma coisa que o tarô não é lógico, racional e cartesiano. O tarô, ele é extremamente, como é que fala? Conceitual. Temerários, o dono da TV gritava pra Regina. Muito boa, muito boa. Aqui, ó. A morte é 13, 1 mais 4, que é igual ao imperador. Profere? Sim, a morte é 1 mais 4, que é igual ao imperador. Por quê? Porque a gente encontra na morte o obstáculo. E qual é o obstáculo da morte? É você tentar não morrer.
É você ficar controlando o fluxo daquilo que você não tem controle. Porque uma hora vai chegar a morte. Todo mundo vai morrer, né? Vamos ver aqui mais uma pergunta. A carta do enamorado indica ilusão ao contrário da carta do sol? Não, não é isso. Não foi isso que eu disse. Vamos lá. O anjo está tampando o sol. Ou seja, o anjo está fazendo o quê? Ele está passando meias verdades aqui. Ele disse para eles, se eles comessem a árvore do fruto, né? Eles certamente morreriam. E na verdade, a morte que ele estava falando aqui era uma morte da inocência, tá? Então, o que acontece aqui? Eles confundem, é confusão mental, não ilusão. Confusão mental. Por quê? Porque eles não têm todas as informações para decidir. Como é que eu decido quando eu não tenho todas as informações? Eu uso o meu aspecto masculino, que é o meu princípio expansivo, minha lógica, minha racionalidade, combinado com a minha intuição, que é o meu aspecto feminino. E assim eu tomo uma boa decisão. Então, em decisões onde a gente está confuso, a gente tem que seguir o nosso coração, mas a gente não pode abdicar da lógica. Quando o tarô lê magia feita contra uma pessoa, aparece o Papa e morte. Gratidão, professor. Bom, Papa e morte pode significar realmente uma macumbinha aí que fizeram para você, né? Por quê? Porque a morte é uma mudança imposta a você e o Papa é um sistema de crenças. Então pode sim representar isso, tá? Vamos ver aqui. Os enamorados pode simbolizar o domínio da mãe sobre o filho? Não. Os enamorados significa a dúvida do filho em relação a uma decisão, não o domínio da mãe sobre o filho. O domínio da mãe sobre o filho estaria mais representada pelo imperador, tá? A minha pergunta no card ficou cortada. Tá, então manda de novo, Lê. Pessoal, vão mandando suas perguntas aí pra gente responder, ó. Eu tô com 47 minutos de live, então a gente ainda tem 13 minutinhos aí pra poder falarmos. Uma das coisas boas dessa atualização do Instagram é que ele mostra aqui no cantinho pra gente quanto tempo a gente tá falando com vocês. Isso é bom. Porque antes você ficava sem saber, aí desligava do nada, né? Só que essa atualização dos comentários aqui não ficou boa, porque a gente não consegue ler os comentários aqui, ó. Tá escuro. Fica a letra branca em cima do fundo do vídeo, então não dá pra ler. Se fosse que nem a pergunta aqui, ó, onde tem uma coisinha, uma bordinha preta, dá pra ler. Quando teremos outro curso? A Luciana tá perguntando. Luciana, surpresas até o final da jornada, tá? Como usar intuição nas tiragens? Boa pergunta, Ana. Até hoje eu não sei. Pendurado. Não, tô brincando. Eu vou falar desse negócio da intuição. A intuição é a última coisa que a gente vai usar. Depois que a gente lê toda a simbologia, aí que a gente vai pra intuição, tá? Mas a intuição aí tem que ter anos de autoconhecimento, anos de autoconhecimento, anos de análise, anos de leitura, anos de percepção, porque você vai adquirindo essa intuição. Na verdade, não é que você vai adquirindo, você vai aflorando ela, tá? O Fanta 999. O pendurado é um alerta sob pena de vir a carta da morte. Então, o pendurado é um prenúncio da morte. Não é sob a pena de vir. Ele mostra que você está numa situação de suspensão que só vai finalizar com a morte. Tem algum exercício proposto para treinarmos hoje? Hoje não, Letícia. Hoje é só a visão arquetípica mesmo dos arcanos, tá? Arquetípica não, desculpa. De vibração energética. Bruno, conta a história na sequência das cartas. Não entendi o seu pedido aqui, ó. Sol Tarô. Vamos lá, Daniela. A pergunta era muito como lidar com meus medos. A resposta foi eremita. Como interpretar? Olhar para dentro e não dar opinião, não dar ouvidos para quem está fora. Então, assim, quando você está, por exemplo, sua pergunta é como lidar com seus medos. Então, os medos, eles vêm de estímulos externos, né?
Então, o que você precisa fazer? Você precisa parar de dar atenção aos estímulos externos e escutar o seu coração. O eremita fala muito de meditar, de olhar para si, de olhar para dentro, tá bom? Mas é não dar ouvido, porque ele se afasta da sociedade para viver no exílio de tal maneira que ele vai aprender isso. Então, a dica aqui é essa, tá? Olhar para dentro para saber, para aprender a lidar com esses medos, tá? Que medos, né? Os que você vai conseguir controlar na carta da força. 9 eremita, 10 a roda, que são os medos, são os estímulos externos que vão fazer você sofrer os medos, e 11 a força, que é o quê? Que é você lidando com tudo isso. Percebe que o tarô não dá nó sem ponta, né? Você pode falar sobre o jogo de tirar a carta do dia? Então, o jogo de tirar a carta do dia é assim, você vai tirar uma carta de manhã, desses 22 arcanos aqui, vai embaralhar, tirar uma carta e guardar essa carta. Você não vai olhar para ela. Você vai viver sua vida, vai trabalhar, fazer os seus negócios, fazer sua rotina. Depois, no final do dia, você vai escrever como foi o seu dia. Aí você vai olhar a carta, e aí você vai escrever o que significa aquela carta. E aí você vai fazer uma comparação entre o seu dia e aquilo que aconteceu, que fazem menções referente à energia da carta. E isso é muito interessante, porque você vai observando que tem as semelhanças ali dessa análise. A Débora está perguntando se a aula de ontem ficou gravada. Sim, a aula de ontem está gravada, gente. Vamos lá, vamos tentar responder o máximo de perguntas que der. Tem mais 10 minutos. Olá, Bruno. Vejo que você faz uns cálculos com os arcanos. Por quê? Então, Ana, isso aí é para a gente descobrir qual é o arcano ressoante e qual é o arcano de conselho. Homem está em dúvida, consulente, 2 mulheres, uma mulher mais velha e os saios namorados. Não entendi, Letícia, de novo a sua pergunta, tá? Vamos lá, gente. A morte é fim de ciclo ou só de situação. E a roda da fortuna sobre ciclo, fim, início, correto? Ambas são final e começo de ciclo, tá? Só que qual é a diferença de uma com a outra? Na roda da fortuna, você não decide. Ai, gente, caiu tudo aqui. Na roda da fortuna, você não decide. Você é responsável por você estar naquela situação que precisa do encerramento, tá? Desculpa. Na roda da fortuna, você não decide. Na roda da fortuna, você não é responsável pela situação de mudança. Na carta da morte, sim. Você é responsável pela situação de mudança, porque foi você que escolheu estar no pendurado. Entendeu? Então, assim, a gente às vezes olha para a roda da fortuna e fala para o consulente que coisas boas vão acontecer. Pode ser que não, pode ser que sejam coisas ruins, tá? Mas grande parte das questões que, quando sai roda da fortuna no plano material, significam coisas boas. E grande parte onde sai carta da morte no plano material significam coisas ruins. A morte, ela é sempre sofrida. Ela é sempre algo que a gente sofre para que aconteça. Tá? Basicamente são essas as diferenças aí. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui. Eu vou ver qual pergunta que é relacionada ao tema para responder, para a gente não ficar perdendo. Tem uma pergunta aqui do Alejandro. O arcano da lua pode indicar ataque mágico para o consulente? Alejandro, nós vamos tratar a lua mais para frente, tá? Então acompanha a jornada aqui que a gente responde a sua pergunta lá na frente. Sobre cartas que pulam, qual a sua opinião? Levar em conta ou não? A minha opinião sobre as cartas que pulam é culpa do tarólogo que não está sabendo embaralhar direito e logo o baralho dele vai estragar. Então, assim, embaralha as suas cartas com cuidado, embaralha com devagar, não precisa ter pressa para embaralhar, tá bom? Porque senão, né, carta que pula, o tarólogo está descuidado. Não vejo nenhum tipo de questão mística aí. Bruno, para ler os comentários, clica na seta em cima. Eu sei, querida, mas aí quando sobe aquela barrinha, eu não consigo ver a imagem aqui. Aí eu não consigo ver o que eu estou fazendo. Qual a diferença de vibração oracular e vibração arquetípica? Eu falei na aula de ontem, Pri. Assiste lá para você ver. Olá, Bruno, sou Marta. Algum
TP que... Não entendi. Algum TP, algum tipo, deve ser de estudo, como sei o que diz quando lanço várias cartas. Então, Marta, entendi a sua pergunta. É assim, quando você lança várias cartas, você não está lançando várias cartas à toa. Você está usando uma metodologia. E a metodologia vai indicar o que cada carta significa na posição respectiva. Então é fundamental que você conheça a metodologia que você está usando para ler, para você saber exatamente qual o significado daquela carta e se essa metodologia permite combinação de cartas, porque tem metodologia que não permite combinação de cartas. Tá? Então a gente precisa entender qual método a gente está usando aí para fazer a leitura. Poderia no final passar um resumo das cartas como você fez ontem? Hoje não vai dar tempo, tá? De fazer esse resumo. Mas aí é só vocês voltarem que vocês conseguem assistir lá o vídeo. Eu sempre tive uma dúvida se tem algo espiritual ou macumba que atrasa a minha vida amorosa. Como saber através das cartas? Fazendo uma leitura de tarô. Fazendo uma leitura de tarô é possível identificar isso, tá bom? Pessoal, acabaram as perguntas. Agradeço por todos que permaneceram até aqui, até nesse momento, né? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. E deixa eu ver, tem mais uma pergunta aqui que apareceu agora. A Marta tá falando gratidão. Obrigado, Marta. Então, assim, vou deixar o gratidão da Marta aí pra gente finalizar. Pessoal, gratidão a todos vocês que participaram. Eu falei que eu ia dar uma notícia agora no final da live, então prestem atenção. É só pra quem ficou até o final ou pra quem vai ver o vídeo até o final depois. Quem não assistir, quem desistir no meio do caminho, aí é problema seu. Que desistiu no meio do caminho, não quero nem saber de você, entendeu? Lá na bio do meu Insta tem um link pra vocês clicarem. Clicando nesse link tem um botão bem grande lá, ó. Grupo de WhatsApp. Tá? Vocês pediram, a gente criou um grupo de WhatsApp. Então, assim, esse grupo é um grupo seu. É um grupo de vocês. Eu vou brincar, vou passar lá, vou dar um oi, vou discutir algumas coisas lá com vocês, vou dar bronca em todo mundo, mas é um grupo de vocês. Tem umas regras que foram definidas para esse grupo, então olhem as regras, tá? Então, por exemplo, é um grupo de estudos de tarô. Então, se alguém começar a falar de magia lá, vai levar bronca. É um grupo de estudos de tarô. Então, se alguém começar a falar de cabala, vai levar bronca. É um grupo de estudos de tarô. Então, se alguém falar de astrologia, vai levar bronca. Então, a gente vai manter o assunto em cima do tarô. Bruno, mas eu sempre aprendi que para estudar tarô a gente tem que conhecer cabala e astrologia. Azar o seu. Te ensinaram errado. Não precisa. Tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui. E é assim, gente, eu tenho esse meu jeitão, né? Às vezes eu dou umas invertidas, né? Então, assim, se eu ofendi alguém, eu peço desculpa, porque é o meu jeito, tá? E às vezes a gente, pra enfatizar alguma coisa, a gente pode parecer um pouco rude, um pouco ríspido. Se vocês se ofenderam de alguma forma, me perdoem, tá? Eu tô tentando fazer o melhor trabalho possível aqui. Então, assim, as perguntas que vêm, a gente tenta responder todas. E agradeço mesmo a participação de vocês, tá bom? Ontem perguntaram sobre tempo no tarô, né? Para ver tempo, para ver... fazer a leitura de tarô. Eu vou indicar um canal aqui, que é o canal da Adriana Kastrup. Quem quiser pode procurar aí no YouTube. Lá no canal dela ela tem feito alguns vídeos. Ela começou um trabalho recente, inclusive, no YouTube, e ela tem feito alguns vídeos. Quem quiser também marcar ela aqui para ela saber que eu tô falando dela, eu acho interessante. A Adriana, ela é uma pessoa que eu me inspiro muito, né, no trabalho dela. Os livros que ela escreve são muito bons. Ela escreve para algumas revistas aí, Tititi, Contigo, se eu não me engano. E a Adriana sempre tem um texto muito motivador, um texto muito, muito legal de se ler. É uma pessoa muito coerente. Ela ensina tarô muito bem. E eu gosto bastante do jeito dela explicar as coisas, porque vai muito nessa pegada de tentar tirar um pouco esse misticismo pesado que tem em cima do tarô. E lá no canal dela ela explica esse conceito de que o tarô não dá pra ver tempo, que a gente faz alguns truques, etc e tal. Então, assim, quem quiser seguir lá o canal da Adriana, eu acho muito legal, que é a Adriana Kastrup, tá?
Acho muito legal o trabalho que ela faz. Gente, falta 30 segundos para encerrar a live. Mais uma vez, gratidão por todos estarem aqui. Eu espero que vocês estejam aproveitando bastante do conhecimento que a gente está passando. Fiquem na luz e até breve. Agora não tem o botão de encerrar, não consigo encerrar. Vou ter que esperar acabar o tempo. Então vamos esperar acabar o tempo. Falta 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Tchau!